Você já se perguntou como minha mãe mantinha 8 bocas famintas, sorrindo e satisfeitas toda semana, usando apenas 5 ingredientes básicos que cabiam num saco de estopa? Aos 65 anos, carregando essas mãos que amassaram farinha por 5 décadas, eu sei que os segredos mais poderosos da abundância estão escondidos num saco de farinha, umas batatas com terra nas cascas, num pote de cerâmica raspado pela banha de porco derretida, num saco de cebola murchinha e numa cesta de ovos vermelhinhos. Tenho um caderno manchado de gordura de 1950. As páginas pegajosas onde Dona Benedita, que criou 8 filhos na seca do sertão, escreveu cada segredo com uma letra cansada, mas precisa. Estou abrindo seus segredos para te mostrar como alimentar uma multidão por centavos. Como transformar a escassez em abundância com as 2 mãos. Nunca mais você vai ver um prato vazio na minha mesa. Deixe-me te levar para uma segunda-feira de manhã em 1968. A cozinha estava gelada, aquele frio que penetra os ossos antes do amanhecer. Abri a porta da despensa de madeira escura e lá estava tudo para a semana inteira. Um saco de estopa cheio de farinha de trigo. A poeira fina subindo como nuvem amarelada, quando eu movia o saco, deixando tudo dourado naquele clarão cinzento da madrugada. Uma cesta de vime com batatas ainda com terra vermelha, as cascas ásperas, tubérculos que você tinha que aproveitar até o último milímetro. Um pote de cerâmica grosso e pesado, com a banha de porco derretida do porco que abatemos semanas atrás. Aquele cheiro que era o aroma da segurança. Um saco de rede com cebolas, começando a ficar murchas. Aquele tom de palha que só cebola velha tem, mas com toda a sua força de sabor, guardada nos camalhões de pele roxa e branca. E uma cesta de arame com ovos, ouro líquido em casa de gente pobre, cada um contado como moeda de verdade. Dona Benedita tinha me ensinado que uma mulher que sabe esticar farinha nunca pede esmola. Ela dizia isso com aquele sotaque carregado do interior, cada palavra saindo como verdade que vem do barro e da luta. Naquele caderninho marcado de graxa, ela tinha anotado cada truque que aprendeu nas mãos duras de outras mulheres que enfrentaram fome real. Cada receita era uma fórmula mágica, um mapa para alimentar multidão com quase nada. Como uma massa simples podia virar 5 pratos diferentes. Como uma cebola inteira se tornava a prateleira de temperos. Como a banha era vida, era a energia que sustentava o corpo. A verdadeira riqueza não era ter supermercado inteiro, era saber transformar 5 ingredientes em abundância. As vizinhas iam visitar e choravam olhando para nossa mesa posta. Como vocês comem assim, tão bem, se vocês não têm nada? Perguntavam com inveja. Dona Benedita sorria e respondia: a gente tem tudo o que precisa, o que falta é conhecimento. Quando virei adolescente, ela colocou o rolo de madeira nas minhas mãos. Esse rolo, pesado e liso do uso de tantos anos, com os nós na madeira que você sente quando passa a mão, era sagrado. Com esse rolo, você esticava a massa tão fina que uma quantidade pequena de farinha virava suficiente para alimentar todos. Lembro de sentir o peso dele, aquela sensação de responsabilidade. Minha avó colocava a mão sobre a minha mão
e nos dois movia o rolo em círculos lentos, controlados, quase uma dança. Ela sussurrava palavras que ouço até hoje. A paciência é o segredo, minha filha. Uma mulher com pressa nunca consegue alimentar bem ninguém. A rotina de segunda-feira começava no escuro. A primeira coisa que fazia era acender a cozinha. A panela de ferro grande, pesada demais para qualquer outro utensílio, ficava sempre no fogão. Aquela panela que veio da avó da minha avó tinha a cor de carvão escuro, e dentro dela nós fazíamos milagres. A gente derretia a banha do pote de cerâmica. Você encosta a colher e ouve aquele som de fritura chegando, aquele sizzle baixo, que é o som da transformação começando. A banha derretida enchia a cozinha inteira de um aroma que era tão bom que às vezes eu nem precisava de mais nada. Só aquele cheiro era suficiente para fazer minha barriga reclamar de fome de um jeito quase feliz. Agora vou te contar os 5 truques de Dona Benedita. O primeiro truque é a alquimia da elasticidade da massa. Dona Benedita tinha descoberto um jeito de fazer uma única massa base, servir para criar pratos completamente diferentes ao longo da semana. Você pegava a farinha, despejava na tábua, fazia um vulcão e no centro colocava água, sal e um pouco de banha. Depois, com as mãos, começava a misturar. Aquela textura pegajosa, morna, aquele jeito que a farinha grudia à medida que você integra a água. Isso é uma sensação que nunca sai da memória das mãos. Você amassa, 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 até que fica lisa e elástica. Dona Benedita dizia que você tinha que descansar a massa cobrindo com um pano limpo. Aquela massa descansada tinha um aroma muito particular, quase de fermento. A partir dessa base, na segunda, você estira fina demais, polvilha sal e açúcar e frita na banha até ficar crocante. Isso virava um biscoito salgado que acompanhava caldo de cebola com ovo. Na terça, você estica um pouco menos, corta em tiras finas e isso vira talharim caseiro com batata ralada fria. Na quarta, você fazia bolinhas e deixava fritar na banha até ficarem douradas e inchadas. Na quinta, você cortava em quadrados maiores e fazia um pastel que enchia de batata e cebola. Na sexta, você fazia uns discos que iam direto para uma panela de caldo. No fim de semana, você brincava com as combinações. O segundo truque é o motor de sabor da cebola. Se a farinha era a base, a cebola era o coração, que pulsava sabor em tudo. Uma cebola inteira, com aquela casca externa roxa e branca, quando você a cortava, começava aquele trabalho de roubar sabor. Você pegava a faca e começava a fatiar de forma lenta. Cada fatia cairia na tábua com um som levezinho, e aquele aroma já começava a subir, aquele cheiro que faz os olhos queimarem. Você colocava aquelas fatias na panela de ferro com um pouco de banha bem quentinha. O som que sai quando você joga as fatias ali dentro, aquele sizzle, é um barulho que me leva direto para a cozinha de Dona Benedita. A cebola começa a cozinhar e muda de cor. Primeiro fica translúcida, depois dourada, depois caramela. E nesse ponto, quando você mexe com a colher de pau, a banha está dourada também, e tudo aquilo é um suco que é ouro puro. Essa cebola caramelizada, Dona Benedita usava para colocar em tudo.
Um ovo frito tinha que ir sobre uma base de cebola caramelizada. Uma batata cozida sem graça virava algo celestial com aquela cebola por cima. Um pouco dessa cebola em qualquer caldo dava sabor para uma semana inteira. O terceiro truque é o uso sagrado da banha. Aquele pote de cerâmica pesado, com a banha quase branca, com aquele aroma único, era a razão de tudo funcionar. A banha é gordura concentrada, é energia em forma sólida. Dona Benedita sabia que a banha mantém a sensação de saciedade por muito tempo. Uma refeição com banha, você fica cheio por horas. Quando você tem muito pouco, tem que gastar cada grama de banha de forma estratégica. Na segunda-feira de manhã, Dona Benedita derretia a banha na panela para fritar aquele biscoito de massa e sal. A banha, quando derrete, fica transparente e você sente que está pronta quando começa aquele barulho. Ela fritava aqueles biscoitos até ficarem cor de ouro escuro, quase marrom, e quando você tirava da panela, a textura era crocante, mas por dentro há uma maciez. Aquele biscoito com um caldo de cebola com ovo era uma refeição que sustentava alguém durante um dia inteiro de trabalho. A banha também era usada para conservar outras coisas. Você fritava um pouco de carne ou peixe seco, mergulhava tudo em mais banha, colocava num pote e isso ficava conservado durante semanas. Mas espera um pouco. Minhas vizinhas, aquelas mesmas que pediam dicas para Dona Benedita, elas choravam com as contas do mercado. Enquanto isso, minha família comia como reis, por centavos. A diferença não era dinheiro. A diferença era conhecimento. Dona Benedita sabia que as mãos são a verdadeira despensa. Transformei todo o manual dela, todas aquelas páginas manchadas de gordura, em um guia digital. Milagre dos 5 ingredientes, o manual secreto de Dona Benedita. É um e-book que tem tudo o que ela ensinou para mim. Está no comentário fixado abaixo. É literalmente a apólice de seguro da sua família. O quarto truque é a batata como expansora de volume. A batata é um dos maiores presentes que a natureza deu para a gente pobre. Uma batata inteira você descasca com cuidado. Aqueles descachos fininhos você frita na banha e vira um acompanhamento crocante que ninguém diria que era casca de batata. A batata cozida fica morna, fofa, e quando você amassa com um garfo, vira um purê sedoso. Uma quantidade pequena de batata, quando você mistura com uma quantidade pequena de massa, você consegue fazer algo que parece bem maior do que era antes. Uma batata ralada dentro de uma massa economiza farinha e ganha volume. A batata é a tecnologia secreta de expandir tudo sem gastar mais farinha ou mais banha. O quinto truque é a proteína esticada, a maestria do ovo. Um ovo é ouro. Para a gente que não tinha muito, um ovo era literalmente mais valioso que qualquer outra coisa. Dona Benedita tinha descoberto como fazer um ovo alimentar 5. Um ovo inteiro você bate bem, mistura com um pouco de caldo de cebola, adiciona um pouco de massa desfiada já cozida e você tem algo que rende para 4 pessoas. A clara de um ovo, quando você bate até formar espuma, você consegue fazer uma quantidade impossível de acreditar que veio de um ovo só.
Um ovo batido com um pouco de farinha, um pouco de leite se tivesse, um pouco de cebola já cozida, tudo misturado levemente, frito na banha, e aquilo virava uma coisa fofa, que era tão satisfatória quanto qualquer refeição cara. Um ovo cozido, você descascava com cuidado, cortava em fatias fininhas e aquilo se transformava em um acompanhamento para qualquer prato. Deixa eu te contar como era a rotina de uma semana inteira usando esses truques. Segunda-feira de manhã, cedo, quando acordávamos, o café era aqueles biscoitos fritos da massa base com um caldo de cebola bem quentinho. Colocava um ovo cozido bem no meio. No almoço, você tinha um pratão de batata cozida, coberta de cebola caramelizada com ovos fritos por cima. À noite, você comia praticamente a mesma coisa, mas dessa vez fritava a batata, adicionava mais cebola e parecia um prato diferente. Na terça, você fazia aquele talharim caseiro, ralava batata fresca por cima, crua. Na quarta, era o dia dos bolinhos. Você pegava a massa, fazia bolinhas, fritava na banha até ficarem bem douradas. Na quinta, era o dia do pastel. Você estira a massa um pouco mais grossa, coloca um recheio de batata e cebola e frita na banha. No fim de semana, você brincava com as combinações e a mesa fica com aquele aspecto de abundância. Isso durou décadas. Minha mãe aprendeu com Dona Benedita. Eu aprendi com minha mãe. Minha filha aprendeu comigo. Quando você sabe fazer isso, você nunca está completamente desamparada. Você pode estar sem dinheiro, mas você não está sem comida. Você pode estar passando por dificuldade, mas seu corpo não sofre aquela dor de fome que corrói a alma. Existem pessoas que têm 40, 50 itens diferentes na geladeira e ainda assim reclamam que não tem nada para comer. Enquanto isso, eu conheço mulheres que têm 5 ingredientes e conseguem alimentar multidão. A diferença é o conhecimento. A diferença é a técnica. A diferença é entender que comida feita com as mãos, com atenção, com cuidado, com sabedoria passada de geração para geração, isso alimenta de forma diferente. Toca a alma. Há coisas que a gente perdeu quando começou a ter abundância de escolhas. A gente perdeu a maestria de transformação. A gente perdeu a intimidade com os ingredientes básicos. A gente perdeu a compreensão de que comida é um ato de criação, não um ato de consumo. Quando você tem apenas 5 ingredientes, você tem que aprender a amar aqueles 5 ingredientes. Você tem que aprender cada nuance, cada possibilidade, cada transformação. Você não pode ser preguiçoso. Você tem que estar presente, tem que estar atento, tem que estar criando a cada momento. Dona Benedita passou para mim não apenas receitas, mas uma filosofia de vida. Ela dizia que a verdadeira riqueza não é ter muita coisa, é saber fazer muita coisa com o que você tem. A mulher que sabe estender a comida, que sabe alimentar multidão com centavos, que sabe fazer prato vazio, nunca chegar à mesa dela. Essa mulher tem um poder que ninguém consegue tirar. A gente pode perder dinheiro, a gente pode perder casa, a gente pode perder tudo, mas o conhecimento que está dentro das mãos, isso ninguém tira. Quando você sabe transformar farinha, batata, banha, cebola e ovos em abundância,
Você tem uma liberdade que é impossível descrever. Eu passei o caderninho para minha filha. O papel está ainda mais amarelado agora, as páginas ainda mais frágeis, mas as anotações continuam lá. Quando ela teve seu primeiro filho, ela abriu aquele caderno e começou a aprender. Ela experimentou os truques um por um. Fez os biscoitos, caramelizou a cebola, transformou batata em comida de verdade. Quando chegou o momento em que estava com pouco dinheiro e tinha boca para alimentar, ela soube exatamente o que fazer. Ela não entrou em pânico. Ela foi para a cozinha com 5 ingredientes e fez milagres. Seus filhos nunca souberam que estava passando por dificuldade. Eles só sabiam que tinham comida boa, comida quente, comida que a mãe deles tinha feito com as próprias mãos. Essa é a herança real. Não é dinheiro, não é propriedade, é conhecimento, é técnica, é o poder de transformação que vive dentro das mãos. Aos 65 anos, eu olho para as mãos da minha filha e vejo as mesmas mãos de Dona Benedita. As mesmas mãos que sabem amassar, que sabem estender, que sabem transformar a escassez em abundância. E quando vejo meus netos chegando da escola, com aquele jeito feliz de quem não tem fome, eu sei que a riqueza foi passada adiante. A verdadeira riqueza não é uma geladeira cheia. A verdadeira riqueza é saber que você consegue alimentar 8 pessoas, ou 10, ou 20, com apenas 5 ingredientes. A verdadeira riqueza é que ninguém na sua mesa vai dormir com fome. A verdadeira riqueza é a liberdade de saber que você consegue fazer isso toda semana, durante décadas, e nunca deixar um prato vazio. 5 ingredientes, 8 bocas, toda semana, e ninguém nunca passou fome.